O futebol brasileiro, que por muito tempo foi visto como sala de aposentadoria para muitos jogadores, tem cada vez mais atraído jogadores que chegam aqui jovens em busca de visibilidade e boas condições. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores contratações, na minha opinião, dessa janela de transferências, quais jogadores chegaram e já estão fazendo a diferença, quais podem fazer mais ainda e quais ainda têm muito a apresentar, mas que chegam com expectativa por conta do seu nome e do seu histórico. Eu sou a Clay, jornalista em informação. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e vamos lá para nossa lista, fechou? Eu trouxe aqui 4 nomes, tá? 4 nomes que eu acho que são mais relevantes, 3 deles já estão atuando e um chegou agora no final da janela. O primeiro deles é Saúl Ñíguez. Chegou no início da janela, veio sem custos para o Flamengo, veio do Atlético de Madrid, já é titular da equipe e já tem feito uma grande diferença. Ele chega para suprir a saída do Gerson e a lesão do pulgar que o tirou de ação desde o Mundial de Clubes, tá? Vamos dar uma olhadinha nos números aqui do Saúl, no SofaScore, na estatística dele pelo Brasileirão. Ele participou aí dos últimos 4 jogos, 3 deles como titular, os 3 últimos como titular. Quando a gente olha para os números do Saúl atacando, a gente não vê grandes coisas, justamente porque apesar de ser um meio-campista que pode atuar em várias posições ali do meio-campo, como volante, primeiro volante, segundo ou até meio atacante, ele se encontra nesse momento no time do Felipe Luiz quase como um primeiro volante. Eu acredito que Jorginho e ele joguem lado a lado, mas o Jorginho com um pouco mais de liberdade. Então isso é o que justifica a falta de ataque do Saúl. Talvez por característica ele não venha a ser esse cara, aquele volante que chega de trás atacando. Porém, quando a gente olha para a defesa, o Saúl ele é muito bom jogador, tá? Ele tem interceptações, bons números de desarme, bolas recuperadas por jogo em média de 5, sofre pouquíssimos dribles em média, um drible por partida, erra muito pouco, ó, ele não tem nenhum erro que levou o Flamengo a sofrer uma finalização, a sofrer um gol, não cometeu nenhum pênalti, não ganhou nenhum cartão ainda, o que é impressionante para um jogador de marcação. Geralmente jogadores de marcação sofrem bastante com as punições de cartão amarelo e até vermelho, não é o caso do Saúl. E o pouco de drible que ele tentou, tá tudo certo aqui, ó, 100% de dribles certos. Faz poucas faltas por jogo, apenas 2 segundo o SofaScore. Então, as estatísticas do Saúl são muito boas. E aqui, quando a gente olha para o mapa de calor, a gente vê que ele realmente atua mais ali na faixa central do campo. O normal de um volante é atuar mais no campo defensivo, só que a gente tem que lembrar que nós estamos falando do Flamengo, que é um time super ofensivo, que é um time que muitas vezes domina o seu oponente, fica com a maior parte da posse de bola e sempre busca atacar. Então é normal que o mapa de calor do Saúl seja na faixa central de campo, mas também um pouco ali à frente do círculo central, já no campo adversário. Dito isso, Saúl Ñíguez, uma ótima contratação aí para o time do Flamengo, que com certeza deixou o meio-campo mais robusto. E eu não sei os flamenguistas, mas eu, quando assisto os jogos do Flamengo, quase não me lembro que o Gerson deixou o time há pouco tempo, porque ele realmente, o Saúl não fez com que o Gerson deixasse saudades nesse aspecto. Ele não está devendo nada em relação às atuações do Gerson. O Gerson só era mais ofensivo, na minha opinião. Mas, no mais, o Saúl tem suprido muito bem essa saída. Depois, Samuel Lino, ele chega como o reforço mais caro da história do Flamengo. O Flamengo pagou 22 milhões de euros por ele. E ele veio também do Atlético de Madrid, tá? Ele queria mais espaço, pensando em seleção brasileira. Então ele vinha jogando bem no Atlético de Madrid, fez até que uma temporada interessante, mas ele não era titular absoluto. Muitas vezes ele entrava como ala, né, e não necessariamente como ponta. Então tudo isso fez com que o Samuel Lino olhasse com bons olhos a volta para o Brasil, para o Flamengo, um time que, se eu não estiver muito enganada, foi o que o revelou. E os planos dele deram certo, né? Ele chega no Flamengo, fica ali, acho que 1 ou 2 jogos no banco, mas depois já toma conta da ponta esquerda e hoje ele está junto da seleção brasileira. Ele foi convocado após o corte do Matheus Cunha. Só para vocês terem noção, na goleada contra o Vitória, onde o Flamengo fez incríveis 8 gols, ele deu 3 assistências e 2 gols. Então ele participou de mais de 50% dos gols daquela partida. Óbvio, quanto mais gols você faz, maior a sua chance de participar. Só que isso mostra como o Samuel Lino tem sido muito importante para o time do Flamengo, como o jogo ofensivo do Flamengo melhorou e tem passado cada vez mais por ele. E eu vejo que ele está cada vez mais entrosado ali com o time e cada vez mais mostrando a que vem. Depois a gente tem a chegada do Andreas Pereira, que chegou aí no final da janela de transferências, depois de uma certa novela ali entre ele e o Palmeiras. O Palmeiras o tentou contratar no começo do ano, não deu muito certo, mas agora no meio do ano deu, e melhor ainda porque o Palmeiras conseguiu adquiri-lo por metade do valor que pretendia pagar no começo do ano. Então, isso foi muito interessante do ponto de vista financeiro
para o Palmeiras, que esperou aí 4, 5 meses e conseguiu contar com o jogador. O Andreas, ele joga ali na posição de meio campo, como um 8, gosto muito do jogador, tá? É um jogador que pessoalmente me agrada muito, gostaria de vê-lo inclusive mais na seleção brasileira, eu acho que é um puta de um jogador, chega na frente, ataca bem, defende bem, tem um ótimo passe, então, na minha opinião, foi uma ótima contratação do Palmeiras. E o Andreas que chega para substituir justamente o Richard Rios, que era o camisa 8 da equipe do Palmeiras, que deixou saudades, né? O Lucas Evangelista, apesar de não ser mau jogador, querendo ou não tem a mesma dinâmica do Richard Rios, não chega na frente como o Richard chegava, não tem uma marcação como o Richard tem, por característica de ser um jogador colombiano, aquele jogador mais cascudo, né? Então, o Richard deixou saudades, mas eu acredito que o Andreas chega para acabar com isso de vez, para ser o dono da posição e para que o Palmeiras vire a página com um meio de campo robusto com o Andreas Pereira. O que vai faltar realmente para o time do Palmeiras é um camisa 10, né? Já que o Rafael Veiga está em baixa, o Maurício parece que não se apropriou dessa posição e realmente falta um meia armador para a equipe do Palmeiras. Não vai chegar mais ninguém, então o Abel vai ter que encontrar essa solução dentro do seu próprio elenco. E por último, eu gostaria de citar aqui o Danilo, do Botafogo. Danilo, que foi revelado pelo Palmeiras, depois foi vendido à Europa. O último clube dele, antes do Botafogo, era o Nottingham Forest, e ele foi contratado pelo Botafogo para suprir a saída do Gregory, que foi vendido para as Arábias. E assim, o Danilo, ele chegou muito bem, chegou mostrando seu cartão de visitas, fez uma boa estreia, mas de lá para cá ele tem oscilado bastante, principalmente porque ele e Marlon Freitas parece que ainda não se entenderam enquanto dupla. Parece que eles têm características muito parecidas e isso faz com que você crie uma deficiência ali no meio campo. No último jogo, inclusive, onde o Danilo foi dupla de meio campo, dupla de volância ali com o Newton, ele conseguiu jogar muito melhor. Então vamos ver como que o Ancelotinho vai lidar com essa situação, se vai dar passagem para o Danilo e encontrar um novo parceiro para ele, ou se ele vai dar prioridade ao Marlon Freitas, visto que o Marlon é o capitão do Botafogo, foi o capitão que venceu junto com o Botafogo a Libertadores e o Brasileirão no ano passado, então é um cara que naturalmente é muito difícil você colocar no banco. Na minha opinião, Danilo e Marlon disputam posição e fica meio complicado mesmo que os dois joguem juntos. E agora fazendo uma análise geral, só para vocês terem noção, né, gente, de como que o futebol brasileiro mudou. Alguns anos atrás o Brasil era visto como aquele lugar que você vinha para encerrar a sua carreira. Hoje, cada vez mais nós estamos vendo jogadores brasileiros de seleção brasileira, como é o caso do Andres, que já bateu seleção, como é o caso do Samuel Lino, que está sendo convocado, eles estão decidindo voltar ao Brasil para grandes clubes, clubes que se organizaram financeiramente, que têm boas estruturas de time mesmo, que tem bom CT, que tem um bom estádio e que tem uma organização financeira, uma organização política exemplar. Que é o caso aqui de Flamengo e Palmeiras, são dois times que despontaram falando de organização de clubes nos últimos anos, estão predominando no cenário de títulos, então estão sempre disputando e papando títulos, e títulos grandes, estou falando de Campeonato Brasileiro, ora uma Copa do Brasil, ora uma Libertadores, então a gente está vendo cair por terra aquela crença de que jogador só vem para o Brasil para se aposentar. Eles surgem aqui, são vendidos para a Europa e voltam só para se aposentar. E isso é muito interessante porque sobe o nível da Liga Brasileira, sobe o nível do Campeonato Brasileiro, faz com que a competitividade interna aumente também, porque veja, hoje a hegemonia de disputa por título é basicamente Flamengo, Palmeiras, aí você tem o Botafogo que foi muito bem ano passado, mas que ainda encontra dificuldades para manter uma sequência positiva esse ano, você tem o Atlético Mineiro que nas Copas geralmente aparece bem, mas que esse ano já foi eliminado da Copa do Brasil e está correndo um risco aí no Campeonato Brasileiro, mas como predominante você vê Palmeiras e Flamengo. Isso faz com que a competitividade aumente, porque os outros clubes têm que acordar para a vida. Ou a gente se organiza internamente, ou a gente se organiza financeiramente, ou a gente oferece melhores CTs, melhores estádios para os jogadores, para atrair esses jogadores, ou então a gente realmente vai ficar para trás. Flamengo e Palmeiras, na minha humilde opinião, são exemplos de gestão futebolística, gestão financeira, e eles devem ser seguidos pelos outros clubes brasileiros, ou então a gente vai ver esses caras cada vez mais acumulando taças e fazendo história, enquanto os outros times estarão parados no tempo. Deixa nos comentários qual que é a sua opinião, qual dessas contratações você acha que melhor vai jogar aqui no futebol brasileiro, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!